Tudo bem, pessoal? Queridos estudantes, nós vamos falar nessa aula sobre o currículo e a construção do conhecimento, tá? Então é uma aula que está atualizando as aulas que já tem aí sobre currículo e até mesmo unificando. Então, se você de repente aí no curso tinha 2 ou 3 aulas que falavam de currículo, nós vamos falar tudo nessa aula, vai ficar mais tranquilo para você, tá bom? Então, a gente vai falar sobre currículo, e o currículo é visto, então, como algo que organiza o conhecimento, né? Bem importante. Numa visão tradicional, numa visão mais tradicional, o currículo ele é compreendido como um conjunto de conteúdos que são, vamos dizer assim, ensinados a partir das disciplinas. Tá? Então veja que é uma forma até bastante estática, né, de se compreender o currículo. Então, numa visão tradicional, o currículo é o quê? Conteúdos, são conteúdos estudados a partir de disciplinas organizadas em uma grade curricular. Então eu vou repetir isso aqui algumas vezes para vocês, por quê? Porque a gente vai voltar a falar dessa concepção tradicional, dessa visão de teorias tradicionais, né? Então eu vou ter que voltar a falar para você dessa visão tradicional. Então o currículo numa visão tradicional seria o quê? Conteúdos estudados a partir de disciplinas organizadas em uma grade curricular. Conteúdo é aquilo que eu tenho que, então, ensinar para o meu aluno. Numa visão bastante equivocada, bastante tradicional, bastante arcaica, é aquilo que está na apostila ou no livro que eu tenho que repassar para o meu aluno. Isso seria currículo, né? Simplesmente esses conteúdos. Mas, na verdade, a gente não pode ter essa visão muito estática, vamos dizer assim, sobre o currículo, né? Por quê? Porque ele é mais do que isso. Se nós pensarmos hoje no projeto político-pedagógico, se nós pensarmos no projeto político-pedagógico, o projeto político-pedagógico, então, enquanto planejamento, ele vai definir aí, pelo menos provisoriamente, porque isso pode existir aí uma mudança e tal, mas o projeto político-pedagógico ele pode já desde o começo indicar, vamos dizer assim, aquilo que será estudado na escola, a forma como será estudado, a metodologia, até que ponto, né, os conteúdos eles serão abordados, a forma como eles serão transmitidos aos alunos e tudo mais. Então, dentro do PPP, nós temos o currículo. Tá? Então, dentro do PPP, nós temos aqui o currículo. O currículo é um dos elementos que estão dentro do PPP. Por isso que a gente fala o seguinte, que o currículo é um elemento nuclear dentro do projeto pedagógico. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o currículo tem uma importância muito grande dentro do projeto pedagógico. Tá? Tem uma importância muito relevante, muito grande. E ainda, nós precisamos também analisar o currículo da seguinte forma. Então, vejam o seguinte, eu tenho a sociedade e tenho dentro da sociedade aquilo que nós chamamos de saberes ou conhecimentos herdados. Todo conhecimento que vem passando de geração para geração. Saberes ou conhecimentos herdados. O que eu preciso fazer com esses conhecimentos e com esses saberes e conhecimentos herdados? Eu preciso levar para dentro da escola para que eles possam ser objeto de aprendizagem. Tá? Aqui, ó, aprendizagem. Eu tenho uma ponte aqui. Quem que está representando essa ponte? Quem que está aqui no meio do caminho? O currículo.
Deixa eu usar uma caneta que eu não gosto muito dela, que ela tem a ponta muito grossa, mas vai ter que ser ela mesmo, porque a outra está acabando. Então, sociedade, saber, dentro da sociedade nós temos esses saberes, né, ou conhecimentos herdados. Eu preciso levar isso para dentro da escola, né, para que sejam objetos de aprendizagem. O currículo é responsável por isso. Então, vejo que aí eu consigo ter uma visão um pouco mais ampla sobre o currículo, uma visão, de repente, um pouco mais rica de currículo. Até porque, quando eu falo de sociedade, saberes e conhecimentos, esses conhecimentos não quer dizer que eles vão ser jogados para dentro da escola sem um filtro, né? Então, há, na verdade, uma seleção. Esses conhecimentos eles são selecionados antes de entrar na escola e se tornar objeto de estudo da aprendizagem dos alunos. Eles são selecionados. E essa seleção também está dentro desse aspecto curricular aqui. Então, o currículo ele acaba ganhando uma dimensão um pouco maior, não é? E aí a gente precisa estudar o seguinte: como que o currículo se manifesta? Né? A manifestação do currículo. A manifestação do currículo. Tá? De 3 formas, pessoal, são formas bem simples. Nós temos um currículo, um tipo de currículo chamado de currículo formal. A gente tem lá o currículo real e nós temos também o currículo implícito, que é, na verdade, oculto, né? Currículo oculto. Ok? Então, vejam lá. Currículo formal, currículo real e currículo oculto. É dessa forma que o currículo se manifesta. E manifestando-se assim, nós precisamos, então, reconhecer, né, esses tipos de currículo. Vejam lá. O currículo formal é aquele que é estabelecido por um sistema de ensino. Então, ó, é determinado pelo sistema de ensino. Por isso que ele é chamado também, gente, ó, de oficial. Então ele pode ser formal ou também pode ser chamado de oficial, tá? Porque é o sistema de ensino que vai vamos dizer assim, tornar esse currículo necessário dentro da escola. E nós encontramos esse currículo onde? Né? Os conteúdos são encontrados nos PCN, nas diretrizes curriculares nacionais. Tá? Então são exemplos aqui de fontes do currículo formal. Então o que eu vou ensinar para o meu aluno? Aquilo que foi devidamente estabelecido dentro do sistema educacional e que cabe agora à escola e o professor repassar, transmitir aos alunos, tá bom? A visão, a ideia de currículo real já é um pouco diferente. Por quê? Porque o currículo real, ele se manifesta dentro da sala de aula. Ou seja, as atividades que são realizadas, né, trabalhadas em sala de aula em decorrência do planejamento do professor, esse é o currículo real. Então, o currículo real manifesta-se nas atividades realizadas em sala de aula. Vou colocar entre parênteses, que no caso são aquelas planejadas pelo professor. Tá? São aquelas planejadas pelo professor. Aqui eu tenho qual currículo? Aqui eu tenho o currículo real agora. Tá bom? Currículo real. E o currículo oculto, gente, é aquele que ele existe, mas ele não está expresso. Ele está implícito. Então, o currículo oculto está implícito no ambiente escolar.
Então vejam lá, está implícito no ambiente escolar. Como assim está implícito? É simples. Vejam que quando a criança chega na escola, ela já observa a disciplina existente dentro da escola, a organização do espaço dentro da escola, a organização do corredor, os procedimentos, né? A forma como as pessoas se tratam, a forma como ela é tratada, a disposição das carteiras na sala de aula, as regras que existem de convívio, né, de convivência dentro daquela escola, tudo isso faz parte do currículo oculto, que são coisas implícitas, não é? Então são aspectos escolares, são aspectos do ambiente escolar que são implícitos, que estão implícitos, mas contribuem com a aprendizagem da criança. Então, está implícito no ambiente escolar. Então, são aspectos, eu vou completar aqui, tá? São aspectos do ambiente escolar que contribuem com a aprendizagem da criança. Do aluno também, né? Não precisa ser da criança. Da criança, vou colocar aqui, do aluno. Seja ele criança ou não. Do aluno. Então, um exemplo que nós temos bem interessante é a questão, por exemplo, do ambiente afetivo. Então, é interessante nós colocarmos um exemplo aqui, o ambiente afetivo, a afetividade existente dentro da escola. Isso, muitas vezes, está implícito. Não está nos livros e muito menos no planejamento do professor, mas aquilo se manifesta, né, dentro da sala de aula. E também podemos colocar aqui a organização da sala de aula, também faz parte desse currículo oculto, a organização. Então vejo que ele é muito importante. Vejo que ele é muito importante, porque muitas vezes nós podemos dizer o seguinte, que o aluno acaba levando para casa muito mais esses conteúdos implícitos do currículo oculto do que até mesmo aquilo que é formal, aquilo que está no seu livro didático, aquilo que o professor expressamente fala e apresenta na sala de aula, né? Então, muitas vezes o aluno vai levar para casa muito mais isso aqui, o currículo oculto, vai aprender muito mais com o currículo oculto do que com as outras manifestações curriculares, tá bom? Então, isso é muito importante. E aí, falando ainda dessas classificações e tudo mais, a gente pode ainda falar em tipos de currículo. Fico dançando aqui na tua frente, né? Mas vejam lá, tipos de currículo. É possível também, ó. Na verdade, todas essas classificações, um decorre do outro. Opa, eu estou adiantando um peixe aqui. Tipos de currículo. Quais seriam os tipos de currículo? Vou colocar uma nuvenzinha aqui e tal. São bem simples, pessoal. Nós temos um currículo aberto. Vou começar com o fechado, que é mais um fechado, currículo fechado e currículo aberto. Olha lá. Bem simples. O que é currículo fechado? Currículo fechado é o seguinte, todo o conteúdo está dentro de uma disciplina que está dentro de uma grade curricular. Então, num currículo fechado, eu vou ter somente isso, vou ter essa relação. Conteúdo, disciplina, grade curricular. Pronto, só essa relação que eu tenho. Então ele é fechado por quê? Porque ele é muito específico, é limitado, ele está dentro de um campo já determinado. Esse currículo, essas disciplinas são disciplinas isoladas, não há integração entre elas. Não havendo integração entre elas,
A gente pode falar então num sistema de trabalho bem direcionado, bem já pré-moldado, pré-estabelecido, tá? Agora, o currículo aberto já é um pouco diferente. Por quê? Porque ele vai se preocupar com a integração das disciplinas. Ó. Aqui, por outro lado, aqui nós temos a integração das disciplinas. E um ponto que é muito importante, que aí você pode escrever aí, tá? Para eu não misturar os espaços aqui. E um ponto que é muito importante, que é o seguinte: a participação na elaboração dele. Esse não é um currículo que vem pronto. Ele não vem pronto já. Ó, toma, é isso que tem que ser transmitido para o aluno. Não. Esse currículo ele é mais flexível. Ele vai trabalhar com o quê? Com objetivos, né? Vai estabelecer objetivos, competências. E no estabelecimento de objetivos e competências, o professor participa dele. Né? Então, o professor pode participar da confecção desse currículo, da elaboração, do planejamento desse currículo também. Vai trabalhar bastante, sendo ele flexível, vai trabalhar com a ideia, pode anotar, tá, gente, isso aí. Vai trabalhar com a ideia de temas geradores, ou seja, não é aquela coisa, ó, hoje nós vamos estudar meio ambiente, dentro de meio ambiente, poluição atmosférica. Então, abre o caderno e vamos anotar. Não, os alunos, o professor vai propor um problema e vão discutir esse problema para gerar primeiro o tema gerador e depois, então, o professor trabalhar com os procedimentos, com um projeto, com debate, discussão, com explanação, né? E aí o professor continua o seu trabalho. Então a participação do professor é muito importante. Aqui não tem, aqui o sistema de ensino já traz, né? Ó, ensine isso, 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 e dá até muitas vezes o período em que deve ser ensinado, o mês. Então, em tal mês tem que ensinar tal coisa, no outro é muito mais rígido. Por isso que a gente chama de fechado. Aqui não, aqui sendo aberto e podendo haver integração das disciplinas, há muito mais possibilidades de se trabalhar o currículo. Tá bom? É mais uma o quê? É mais uma classificação, porque na verdade todas essas classificações acabam recaindo sobre as características do currículo mesmo, né, como se fosse um currículo mais tradicional e um currículo mais moderno, basicamente é isso. Tanto é que agora a gente vai dar uma analisada aqui nas teorias sobre o currículo. E nós vamos perceber justamente isso. Então vejam lá, teorias sobre o currículo. Bem, vamos começar com a teoria tradicional. A teoria tradicional, gente, segue esse perfil aqui, ó. Conteúdos estudados a partir de disciplinas organizadas em uma grade curricular, que, por sua vez, está compatível com a ideia de qual tipo de currículo? Currículo fechado, não é? Então, esse seria o currículo tradicional. Então, essa teoria ela é uma teoria que vai aceitar aquilo que é proposto, ou vai tentar levemente ajustar aquilo que é proposto, ou adaptar. Então, o sistema de ensino propõe já os conteúdos, e eles são minimamente ou é aceito integralmente, ou ajustado ou adaptado, sem muitas transformações. E essa teoria, dentro dela, há uma pergunta que é o que ensinar? É como se fosse assim, aí, manda aí o que eu preciso ensinar, que eu vou transmitir, que eu vou repassar aos alunos. Então a base, né, o fundamento dessa teoria, um fundamento interessante, uma manifestação interessante seria justamente isso. O que eu vou ensinar? E dentro desse o que eu vou ensinar, eu tenho palavras como o que o aluno precisa aprender, o que eu vou avaliar, ou seja, tudo já muito pré-estabelecido, né? Sem uma natureza crítica, vamos dizer assim. Bem, aí a gente tem como um dos nomes, dos expoentes, né, dessa teoria tradicional, o John
John Franklin Bobbitt. O Bobbitt conhece uma sociedade americana no começo do século XX muito voltada para quê? Para a organização científica, para a organização do trabalho e para o desenvolvimento científico do trabalho, né? Aquelas ideias tayloristas, fordistas. Sendo assim, a educação ela tem que se tornar também o quê? Científica. Então, o Bobbitt ele vai trazer essa ideia, né, de um currículo que se adeque à sociedade industrial. Ó. Então, currículo que se adeque a sociedade industrial. Tá aqui. Um currículo que se adeque à sociedade industrial. Para se adequar à sociedade industrial, como que a educação tem que ser pensada? Ela tem que ser pensada e organizada de forma justamente científica. Então a educação ela deve se tornar algo científico, com procedimentos muito bem definidos. O que mais chama atenção é justamente isso, os procedimentos muito bem definidos. E nesse caso, o sistema educacional ele deve já estabelecer metas, ele já deve prever resultados, ele já deve estabelecer metas e métodos já precisos, já pré-organizados, né, em que o professor não vai poder sair disso. Então a gente tem aqui, ó, metas e métodos pré-estabelecidos. É como se nós disséssemos o seguinte, pessoal. Existe uma forma de se ensinar e de se aprender. Pré-estabelecidos. É como se nós disséssemos o seguinte. Existe uma forma de se ensinar e de se aprender. Se for aplicada a fórmula de forma científica, o professor vai ensinar bem e o aluno vai aprender bem. Essa é a ideia. Mas, na verdade, esse é um pensamento muito voltado para essa influência da sociedade industrial da época, porque nós percebemos que as coisas não são muito bem assim em educação. Por quê? Porque a organização do conhecimento ela não é linear, ela não é igual para todo mundo. Cada indivíduo tem uma forma de pensar, de aprender, né, que é o que a gente vai ver nas outras teorias. Qual seria a importância de se ter, então, um currículo que se adeque à sociedade industrial com metas e métodos pré-estabelecidos? Isso aqui, ó, a importância de nós termos isso aqui é justamente para gerar resultados. Então, é uma pedagogia que busca resultados. Normalmente, esses resultados são representados por notas, né? Por notas e pelo intelectualismo. Então, o resultado é o quê? É formar aquele aluno intelectual. Por isso que o conteúdo ele é um conteúdo bastante humanista. Né? Bastante humanista. Ele é esse conteúdo enciclopédico, tradicionalista, né? que visa formar o aluno intelectual, que reproduz histórias, e, dentre outras coisas. Bem, nós temos uma outra teoria, além da teoria tradicional, que é a teoria crítica. Agora, na teoria crítica, a ideia agora não é mais o que ensinar. É o seguinte. Vejam que a palavra crítica, ela vai dar o tom aqui, né? Então ela vai perguntar: por que eu não posso ensinar tal conteúdo? Então, por que não ensinar esse conteúdo em vez desse? Então, veja que ela está questionando agora o currículo, né? Então, a pergunta que vai se fazer, uma das perguntas possíveis é: por que ensinar esse conteúdo? Vamos imaginar aí, né, uma hipótese, e não aquele. Olha que interessante. Por que ensinar esse conteúdo ou não aquele?
Aqui nós falamos o quê? Que nas teorias tradicionais curriculares há uma aceitação do status quo, né? Aquilo que se impõe tá bom, eu cumpro. Ali não, opa, será que esse currículo que estão oferecendo, que o sistema está oferecendo, será que ele realmente é positivo? Será que ele é bom? Né? Então a preocupação aqui, ó, há uma preocupação aqui, ó, com relação à ideologia. Ó, preocupação. Com o que eu estou preocupado aqui? Estou preocupado com a ideologia. Se de repente esse currículo for um currículo ideológico e estiver transmitindo conceitos que não convêm à sociedade, então eu não quero passar esse conteúdo ao meu aluno. Ele está preocupado com questão de ideologia, de reprodução cultural. É uma teoria que está em busca da emancipação do sujeito. Por isso que ela é crítica. Então, ser crítico significa o seguinte: não aceitar passivamente aquilo que a sociedade impõe. Consequentemente, não aceitar passivamente aquilo que o sistema de ensino impõe, porque ele pode estar mal influenciado, ele pode estar corrompido, ele pode ser tendencioso, ele pode estar defendendo uma ideologia que não é boa para o aluno. Então, por isso que existe esse tom de crítica nesse tipo de currículo aí. E aí a gente tem alguns expoentes, né? Eu vou falar de 3 aqui, ou 4, que são bem importantes. Um deles, o Louis Althusser. O Louis Althusser, por exemplo, ele vai falar de uma coisa bem discutida em educação e também em sociologia, que são esses aparelhos ideológicos do Estado. Então, o Althusser ele reconhece que o Estado possui esses aparelhos, né? Então, existem os aparelhos ideológicos do Estado. É como se fossem o seguinte: instituições que reproduzem aquilo que o Estado quer. E ele fala, né? Tá lá, a família faz parte disso, a igreja faz parte disso, e principalmente a escola. Nesse caso, falando de educação, a escola também é um aparelho ideológico do Estado. Então, o que a escola sustenta para o Althusser? Ela sustenta os interesses das classes dominantes dentro do capitalismo. Então, esses aparelhos ideológicos do Estado sustentam os interesses capitalistas e o próprio sistema capitalista, né? Os interesses capitalistas, manipulando, gerando um pensamento de conflito, desigualdade social, né? Ou seja, nós estamos diante de um pensamento marxista. A realidade é essa. A gente está diante de um pensamento marxista. Então, essa escola que funciona como aparelho ideológico do Estado, ela transmite a ideologia capitalista. Como que ela transmite a ideologia capitalista? A partir do currículo. Vamos colocar aqui, né? Logo, a ideologia capitalista é transmitida pelo não, né? Através do currículo. Currículo tendencioso aí. Mas a gente também pode falar um pouquinho do Bourdieu. Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu que traz aquela ideia da herança cultural. Herança cultural e do reprodutivismo.
Como seria isso? As crianças que vivem em famílias com melhores condições de vida, tendo melhores condições, também tem uma educação melhor. Essas crianças são melhor aceitas dentro da escola. E a escola tende a privilegiar esses conhecimentos que vêm das classes dominantes. Logo, ela reproduz a desigualdade. Porque uma vez que ela dá mais atenção a quem já sabe mais, a quem já tem mais cultura, há uma negligência com relação àquele que não vem do mesmo padrão cultural, né? Então a escola deveria olhar também para aquela criança que não vem do mesmo padrão cultural para recuperar, para fazer com que ela também aprenda. Mas na verdade a escola acaba excluindo essa criança e ela reproduz o quê? Valores que vêm justamente das classes dominantes, né? Então o currículo ele faz o quê? Ele reproduz dentro da escola uma cultura com valores e hábitos herdados da cultura dominante, das classes dominantes. Então a ideia desse reprodutivismo é justamente isso aqui, né? Então o currículo reproduz na escola os valores e hábitos das classes dominantes, o que provoca, obviamente, uma exclusão das classes dominadas, uma exclusão do aluno mais pobre, do aluno que não teve o mesmo privilégio, que não herdou a mesma cultura, que não tem uma família tão bem estruturada como outros que possuem, não é? Então a gente tem aí isso, essa é uma visão o quê? Crítica. Opa, dependendo da forma como eu organizar meu currículo, eu vou valorizar, eu vou dar privilégio para as classes dominantes. Então deve haver uma crítica com relação a isso. Alguém tem que se manifestar contra esse tipo de estrutura curricular. E obviamente que não tem como a gente passar em branco, né? O Paulo Freire vai ser também um crítico. O Paulo Freire, que quando nós estudamos tendências da educação, a gente fala da tendência libertadora, né? Que essa ideia justamente de tentar emancipar o indivíduo, torná-lo independente da imposição da elite, das classes dominantes, e obviamente esse indivíduo ter a capacidade de transformar a sociedade, né? Só que do ponto de vista curricular, o que o Paulo Freire vai condenar é a famosa educação bancária. Então, para o Paulo Freire, a educação bancária, aquela em que o professor simplesmente transmite conteúdos e deposita conteúdos na cabeça do aluno sem fazer ele pensar, refletir sobre a conveniência desses conteúdos, sem ajudá-lo a criar uma consciência crítica, isso é negativo para a educação e para a formação do indivíduo, não é? Então a gente tem um outro ponto aí. E depois nós vamos ter as teorias pós-críticas, né? Então teoria tradicional, teoria crítica. Aliás, aqui, pessoal, vocês até me desculpem, mas poderia estar deveria estar no plural, né? Teorias tradicionais, teorias críticas, e depois teorias, aqui eu vou colocar certo, teorias pós-críticas. As teorias pós-críticas estão muito preocupadas com uma nova conjuntura social. Tá? Então, estão preocupadas com isso, com uma nova conjuntura social. Tá? Então, estando preocupadas com uma nova conjuntura social, o que vai acontecer? Quais são as características dessas teorias? Agora, a pergunta que fundamenta, né, que caracteriza essa teoria é: para quem ensinar? Para quem ensinar? Em outras palavras, a quem devo ensinar? Tá?
aqui nós, o que ensinar, aqui por que ensinar esse conteúdo e não aquele, e aqui para quem ensinar. Isso é interessante, porque a gente começa a perceber uma sociedade muito heterogênea e, ao mesmo tempo, uma sociedade de preconceitos, uma sociedade de intolerância, uma sociedade em que a diversidade cultural ela gera muitos conflitos sociais, não é? Então, esses conflitos sociais, eles decorrem de uma falta de educação, vamos dizer assim, no sentido do conhecimento, de uma falta de conhecimento, de uma falta de compreensão do atual estágio vivido pela sociedade. Então, a preocupação agora não é muito essa questão da ideologia, né? O que essas teorias têm como preocupação, ó, a preocupação agora paira onde? Preocupação agora paira, por exemplo, nessa questão da alteridade, que é a necessidade de olhar o mundo aos olhos da outra pessoa, né? Da identidade. Então eles estão preocupados com essa questão da identidade, da subjetividade. Estão preocupados com a questão da sexualidade. Sexualidade, o que mais? Raça, gênero, etc. Tá? Então, alteridade, identidade, subjetividade, sexualidade, raça, gênero, etc. E então começa a vir à tona uma discussão sobre o multiculturalismo, por exemplo, né? Então são teorias que vão se preocupar com isso aqui, com o multiculturalismo. Aquela ideia, por exemplo, que já existia no século XIX e que depois da Segunda Guerra também se manifesta, de que pode existir cultura uma melhor do que a outra, que ela não vai se expressar. Tá? Então a ideia, por exemplo, de um currículo multiculturalista é de apresentar que não há uma hierarquia entre as culturas humanas. A tentativa é essa, de explicar isso aqui. Não há hierarquia entre culturas humanas. O que, na verdade, do ponto de vista da sociologia, fez se fortalecer a ideia do relativismo cultural, né? Não existe cultura certa ou errada, cultura boa ou ruim. O que existe é cultura. Então, alguns valores precisam vir à tona aqui. Quais são os valores que o currículo deve se preocupar aqui? Valores como o respeito, a tolerância e a convivência. Respeito, tolerância e convivência. Tá bom? Beleza. E aí tem aquela famosa pedagogia queer, que acompanha essa tendência. O que é a pedagogia queer? A pedagogia queer, gente, está atenta, por exemplo, à questão inclui no currículo informações sobre o homossexualismo. Tá? Esse é o primeiro ponto. E aí, obviamente, vai combater discursos discriminatórios, né? Então, aí inclui no currículo informações sobre sexualidade, inclui no currículo informações sobre sexualidade e combate discursos discriminatórios. E combate discursos discriminatórios. Tá bom?
Então essa teoria, essa pedagogia queer, a teoria queer faria parte dessas teorias pós-críticas, que estão muito preocupados então com o nível de intolerância existente entre as pessoas, né, no âmbito internacional, inclusive. No Brasil, a gente tem esses movimentos, né, que lutam, por exemplo, por essa questão da igualdade entre negros e brancos, homens e mulheres, entre héteros e homossexuais, né, essas desigualdades que existem entre gênero, raça, religião e tudo mais. Então, isso tudo estaria dentro dessa ideia, desse currículo multicultural, tá bom? E aí, pessoal, nós precisamos ver ainda as concepções de organização do currículo. Concepções de organização do currículo. Então, por exemplo, ó, agora a gente, na verdade, isso aqui nós vamos fazer o quê? Uma retomada de conceitos aqui e basicamente concluir com base nisso tudo que nós vimos, mas é uma classificação diferente que pode aparecer na sua prova. Então, quando eu falo de concepções, vamos falar de uma que, por exemplo, concepção seria o quê? A compreensão, a forma como nós compreendemos o currículo, né? Então, a gente pode já reconhecer aqui o currículo tradicional. Então, vamos lá, currículo tradicional. O currículo tradicional, nós já falamos dele. Falei em algumas oportunidades. Quais são as grandes características desse currículo tradicional? É justamente o fato dele reduzir o currículo a um conjunto de disciplinas isoladas, as quais, por sua vez, estão concentradas em grades curriculares, não é? Então, nós já vimos essa concepção, não preciso nem ficar escrevendo nada lá. A gente já estava vendo isso. Aí tem também o currículo racional tecnológico, é uma outra concepção. Ó. Currículo racional tecnológico. Você já conhece esse currículo. Se você não se lembra, ele é, na verdade, o currículo que fundamenta o tecnicismo, que nós estudamos também em Tendências da Educação. E se você assistiu às aulas sobre História da Educação no Brasil, você viu também eu falar sobre esse currículo. Então, o currículo tecnicista ele está preocupado com o quê? Ele quer criar um sistema educacional voltado para os meios de produção. Né? Então, a gente tem aqui elaboração de conteúdos voltados para a necessidade do mercado. Necessidade do mercado. A elaboração de conteúdos voltados para a necessidade do mercado. E, na verdade, não é só a questão de se elaborar conteúdos voltados para essa necessidade. A questão é que é preciso formar a mão de obra mesmo. Né? Isso foi muito forte no Brasil nos anos 70. Né? O tecnicismo, aqueles acordos entre Brasil e Estados Unidos, MEC e USAID, né? E tudo mais. Agora, hoje, nós também podemos dizer que há o que? Uma derivação desse conteúdo tecnicista, que seria essa educação por competências. Hoje nós falamos muito nisso, nessa educação por competências, principalmente na educação profissional brasileira. Né? Essa educação por competências, ela deriva do tecnicismo, por quê? Porque ela está muito focada no saber fazer. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o aluno, o estudante, está lá numa escola técnica, por exemplo, ou, né, num curso de natureza profissionalizante, na educação profissional, que seja, então muito focada no saber fazer. Isso quer dizer que esse currículo também não vai ficar muito preocupado em formar um cidadão crítico, consciente, né? Então, pelo menos essa é uma crítica que existe hoje com relação a isso, de que, então,
esse currículo por competências ele deriva do currículo tecnicista, justamente por focar demais, por centralizar as atenções ou restringir as atenções ao saber fazer, né? A formação do aluno se limita ao saber fazer. Aí a gente tem o currículo construtivista. Olha lá, currículo construtivista. O que eu tenho de diferente nesse currículo construtivista? Primeiro, a influência do Piaget, né? Influência de Piaget. E aí nós sabemos que numa educação... Pessoal, vocês me desculpem, eu não sei se você está vendo aqui, mas está aqui, influência de Piaget. Tá? Aí, o que vai acontecer? Numa concepção construtivista, o aluno é o quê? Sujeito ativo no processo de aprendizagem. O aluno é sujeito ativo no processo de aprendizagem. Isso quer dizer que o aluno participa ativamente de todo o processo de ensino-aprendizagem. Só que, para que tenha realmente um resultado positivo, isso aqui, o que se faz necessário? É necessário, então, que se respeite o nível de desenvolvimento cognitivo do aluno. Né? O currículo, então, ele vai ter que prever atividades que respeitam o nível de desenvolvimento cognitivo do aluno. Vamos colocar isso como observação. Ó. O currículo deve oferecer atividades. Está acabando, nós vamos ter que dar um jeito aqui. Que respeitam, vou colocar aqui, que respeitem o nível de desenvolvimento cognitivo do sujeito. O nível de desenvolvimento cognitivo do sujeito. Ok? Tá lá. Então, isso dentro de uma ideia o quê? Construtivista, de uma concepção de currículo construtivista. Né? Aí a gente tem também o currículo que é um currículo histórico, né, crítico, no caso seria sociocrítico ou histórico, até mesmo histórico crítico. Né? É uma outra concepção. Ó. Currículo sociocrítico. Vou contar com essa caneta aqui, tomara que ela esteja funcionando. Ixi. Currículo não também. Sociocrítico. Esse currículo sociocrítico, eu gostaria que você escrevesse aí uma definição que eu vou passar para você, que eu vou ditar, porque é interessante. Então, coloque assim. Sem os conceitos, pode escrever aí, sem os conceitos, eu vou falar devagar, depois você vai parando e... Sem os conceitos, vírgula, a teoria e os conteúdos culturais sistematizados, então, sem os conceitos, vírgula, a teoria e os conteúdos culturais sistematizados, vírgula, dificilmente os alunos estarão aptos a analisar a realidade e formular estratégias de atuação. Dificilmente os alunos estarão aptos a analisar a realidade e a formular estratégias de atuação. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a formação do aluno depende tanto dos conhecimentos pedagógicos como também dos conhecimentos políticos-sociais. Tá? Então, para isso aqui, ó, a formação do indivíduo,
a formação do sujeito depende tanto dos conhecimentos pedagógicos quanto dos conhecimentos políticos sociais. Ok? E por que isso? Porque se eu quero transformar a sociedade, eu preciso ter uma coisa chamada de consciência política. Eu preciso ter essa consciência da realidade. Então, o que nós teríamos aqui seria o conhecimento. O conhecimento sobre, né, a sociedade, ele leva então a possibilidade de transformação da realidade. De transformação da realidade, tá bom? E por fim, gente, nós temos um currículo que é o currículo integrado globalizado. Deixa eu ver se eu vou acertar na caneta aqui agora. Currículo. Nossa, isso aqui já acabou de vez. Currículo integrado globalizado. O que é isso? Currículo integrado globalizado. É aquele que vai valorizar a integração entre as disciplinas, para que as disciplinas não sejam mais trabalhadas isoladamente. É aquele que vai valorizar, então uma prática chamada interdisciplinaridade. A integração entre os conteúdos com uma participação ativa dos professores. Isso aqui exige, uma participação ativa. O professor é aquele intelectual responsável pela transformação da educação. Obviamente que inclui aqui a participação ativa dos alunos também, mas a participação ativa dos professores é a partir do diálogo, né? Porque o professor ele precisa planejar agora o seu conteúdo, a sua forma de trabalhar, também se relacionando, dialogando com outros professores de outras disciplinas, pela necessidade de se unir, então, às disciplinas. A gente chega até a evoluir nisso. Numa das aulas em que eu trabalho interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade, a gente vai ver que já há uma ideia de educação que está no transdisciplinar, ou seja, uma mistura muito grande de conteúdos, porque a realidade é a realidade, não existe isso é matemática, isso é biologia. Então, para transdisciplinaridade, não há essas disciplinas, né? O que há é o conhecimento. Conhecimento é conhecimento, né? Então, seria uma forma muito nova de se trabalhar, e num país como o Brasil, dificilmente a gente não vejo ainda um momento para se trabalhar isso. Até porque nós não evoluímos ainda nem para esse currículo integrado globalizado. Nós ainda trabalhamos de forma tradicional e com dificuldades. Por quê? Porque a educação ainda é voltada para as notas, é ainda voltada para a formação de mão de obra, é ainda voltada para o minimalismo, né? Então, fica um pouco difícil de nós discutirmos essas concepções no Brasil. A questão é que elas existem, essas teorias curriculares existem, e nós precisamos avançar no nosso país de forma, obviamente, coerente. Não quer dizer que uma seja melhor do que a outra, mas há necessidade, sim, de desenvolvermos cidadãos mais críticos, adolescentes mais críticos, né, de promovermos um relacionamento maior entre as disciplinas, até porque a educação ela precisa se tornar mais interessante, mais significativa, para que o aluno não abandone a escola, né, não desista do aprender. E por mais que ele não abandone, que ele não fique levando sempre, né, de qualquer forma, o estudo, porque não gosta de estudar, porque a escola não atrai.
Então nós vimos esse conteúdo aí, bem importante, mas são conteúdos que normalmente caem nas provas. Eu fico à disposição para as dúvidas, você pode mandar no meu e-mail ou deixar aí no site mesmo, e a gente vai para mais um conteúdo, tá bom? Até mais, pessoal, um abraço.